Olá, boa tarde. Hoje é dia 22 de setembro de 2025, segunda-feira, graças a Deus, um novo dia, um dia ensolarado aqui em Governador Valadares, temperatura por volta dos 35 graus, um pouquinho quente, mas graças a Deus, estamos todos bem, sob a graça e a bondade do Senhor, fim de semana muito abençoado. O texto da nossa devocional, Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo aborda a questão da semeadura, os princípios da semeadura na realidade espiritual. Já falamos sobre a seriedade, de Deus não se zomba. Falamos da previsibilidade, o que o homem semear, isso vai colher. Semeou feijão, não vai colher trigo. E a reciprocidade, quando ele fala aquilo que semear, isso também se fará. Quem semeia da carne, para a carne, da carne vai colher corrupção. Quem semeia para o Espírito receberá a vida eterna. Então, a reciprocidade neste sentido aí. Hoje, vamos falar sobre a possibilidade do cansaço. Ele diz aqui, deste princípio da semeadura espiritual, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então ele fala aqui da possibilidade de nos cansarmos, porque a semeadura, mesmo a semeadura às vezes do bem, pode não parecer, mas é cansativo. O salmista no Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo nos braços os seus feixes. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. É a semeadura, o processo da semeadura. Hoje em dia, com todo o desenvolvimento tecnológico, maquinário, isso ficou menos complexo. A semeadura não é tão pesada assim como quando era com o arado, ou tração animal, às vezes até por ser humano tinha que fazer ali os sulcos para colocar então as sementes que eram feitas manualmente. Então era muito trabalhoso, muito penoso, às vezes abaixo de sol muito quente, às vezes temperaturas baixas, às vezes com chuva, enfim. Mas, graças a Deus, a advertência do Senhor nos atinge. Não nos cansemos. Então, a possibilidade do cansaço existe e a gente tem que estar atento para isso. E ele diz, não vos canseis de fazer, ou não nos cansemos de fazer o bem. Fazer aqui é praticar. O verbo em grego que aparece aqui é o verbo praticar, não o verbo fazer. Ou seja, é fazer constantemente. Não deixemos de constantemente realizar o bem. Praticar o bem. O que é kalon, é a palavra usada. No sentido de bem, não é o que é agradável, mas é o que é correto, o que é justo, o que é necessário. Porque às vezes pode não ser tão bom quando nós fazemos o bem. Mesmo a gente sabe disso. Temos que ser às vezes duros na disciplina, mas sabemos que estamos fazendo o bem. Porque é o justo, é o correto, é o devido e necessário. E por que ele está dizendo que nós devemos estar atentos para não nos cansarmos de fazer o bem? Porque, às vezes, o desânimo existe por falta de resultado. Isso talvez seja o mais comum. Você realiza o bem, você faz o bem, você ajuda, você socorre, você ampara, você dá o suporte e existe uma indiferença. Às vezes você consegue vestir a pessoa ou calçar a pessoa e de repente ela está chutando pedra com aquele sapato, ela está tratando com desdém aquilo que recebeu, não cuida da roupa que recebeu,
não joga fora o alimento que recebeu em boas condições, em bom alimento, o que você inclusive havia comido. Não como resto, mas como igualdade. E isso vai minando, porque essa indiferença com a falta de resultado, você não vê que houve um resultado efetivo na realização do bem. E isso, às vezes, nos leva quase a pensar em desanimar. Não vale a pena. O segundo aspecto é não só o desânimo pela falta de resultado, mas a desesperança por causa dos resultados negativos, que é a ingratidão. Então você faz o bem, você não está fazendo o bem para esperar receber o bem. Você não está fazendo o bem para esperar a gratidão. Porque o Senhor Jesus nos adverte para isso. Faça a direita sem a esquerda saiba ou vice-versa. Não é isso. Se você faz para esperar o aplauso humano e recebe o aplauso humano, já recebeu a sua recompensa. Mas não é isso. Mas é gratidão. O Senhor Jesus deixou isso claro ao curar 10 leprosos. Certamente todos foram gratos com a prática deste bem. Mas só um voltou para manifestar a gratidão. E Jesus reparou, não foram 10 os curados, porque só um voltou. Não nos cansemos de fazer o bem, porque muitas vezes a desesperança se instala devido aos resultados negativos pela ingratidão. Você acolhe, você recebe, você auxilia, você ajuda, você beneficia e de repente você é traído terrivelmente. A pessoa não reconhece, fala mal, quer desabonar você, ou às vezes até ingressa na justiça contra você. Isso é terrível. E então, às vezes somos quase que inclinados a tornar o nosso coração endurecido, pétreo. Por quê? Porque, infelizmente, a ingratidão nos leva ao risco da desesperança por causa desse resultado tão negativo. Possibilidade do cansaço. Por quê? Pelo desalento devido ao estado geral do mundo. A maldade, a violência, a criminalidade, etc. Ou seja, não nos desanimemos de fazer o bem por causa do desalento devido ao estado geral do mundo, da humanidade. Não vale a pena. Não compensa. Fazer o quê? Não vale a pena. É muito grande. Eu não tenho condição. É aquela história. Não importa se eu estou jogando 1, 2, 3 pequenas estrelas do mar para que elas possam voltar e sobreviver quando milhares ficam mortas na praia, mas aquelas 3 foram abençoadas. Não importa o estado geral dessas centenas de estrelas do mar que morrem na praia, por causa desse estado geral. O que importa de fato é essas 3 que foram beneficiadas, mas quando nós olhamos o estado geral, a criminalidade aumentando, a violência se tornando cada vez mais intensa, mais próxima, mais descarada, nós ficamos desalentados, cansados e questionamos: vale a pena? O princípio da semeadura no reino espiritual envolve a possibilidade do cansaço. Por isso, cuidado. Se você se sentir cansado em relação a fazer o bem, busque o Senhor, peça que Ele renove o seu ânimo, sua força, sua esperança, alegria em fazer e cumprir aquilo que é a vontade dEle. Deus o abençoe e abençoe a todos nós, para que vivamos assim,
fazendo bem, sem nos cansarmos. Amém? Amém.